Olá você, bom dia, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Hamilton. Eu sou o André, seja bem-vindo. Estamos aqui para conversar e falar de assuntos do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. E uma coisa que a gente tem percebido muito, né, André? É como as pessoas têm sido levadas pelas emoções. É incrível. Eu tive vendo um documentário agora no final do ano e fiquei perplexo com a quantidade de pessoas que na sua narrativa, na hora que estava sendo ali entrevistada pela polícia, ou pelo advogado, ou pelo um simples repórter, como ela expressava que ela não sabe dizer como ela chegou a uma atitude drástica por ter perdido noção, porque as suas emoções a levaram a tomar uma atitude até mesmo de morte. A pessoa que não consegue definir o comportamento. Exatamente. Ela tomou aquela atitude. Exatamente. Ela não consegue dizer o porquê que ela não conseguiu frear, o porquê que ela perdeu o senso crítico e chegou ao ponto de tomar uma atitude que comprometeu toda uma vida, uma família, uma história, uma estrutura. Tu tem percebido isso também, André? Eu tenho percebido que nós estamos vivendo numa sociedade também que é 880 nas emoções. Somos todos mordidos por qualquer coisa, ou somos todos, assumimos logo uma postura filosófica de alguém que está em evidência. Nós tomamos, é como aquele Big Brother, né? Lembra do Big Brother? Sim, sim. As pessoas tomam as dores do fulano que está traindo a outra que está... Estás a ver? Então eu acredito que o meio em que nós vivemos socialmente contribui muito para essa indecisão ou essa inconstância no comportamento. Porque elas estão tão habituadas a viver num ambiente fragilizado que as pessoas não sabem mais definir por si própria a questão, aquela postura é a mais correta ou qual que é a menos correta. E uma coisa que também nós temos que ter em consideração, que é a nossa educação, nosso neurodesenvolvimento, o nosso desenvolvimento. Se crescemos num lar onde o pai rala, e o miúdo está no PlayStation o dia todo, aquele miúdo cresce, vai para a universidade. Quem é que paga a universidade? Pai. Aí o pai aí sai da universidade, quer fazer mestrado, doutorado, pós. Quem é que paga? Pai. Aí quando o miúdo chega com lá seus 35 anos, aí nós pensamos, pronto, o gajo vai casar, né? A pessoa vai casar, vai ter responsabilidade, né? Não, vai ficar ali na casa do pai e da mãe, vai morar ali, vai ficar ali. Então esse desenvolvimento, essa desvinculação de proteção, vou chamar de proteção, pôr para fora do ninho, né? Tem que voar, né? Acontece que toda essa defasagem, esse descontrole agrega que as pessoas hoje em dia têm então esse comportamento de protetor. Então, se mexer comigo, alguém vai resolver esse problema. Então, eu acredito que grande parte dos fatores da sociedade atual é que nós somos muito de impulsividade. Esse é o termo que eu vou deixar aqui até para nossa conversa do futuro. Porque o grande problema hoje em dia é a impulsividade. Então, as emoções, o resultado grande parte das nossas emoções gera a impulsividade. E sabe que hoje em dia muitas crianças hoje em dia o diagnóstico de TDAH, né, que é hiperatividade, déficit de atenção, é justamente um dos fatores do critério para esse diagnóstico é a impulsividade. Por quê? Porque sempre houve aquele fator protetor. Não deixa ele dar um passo a mais porque ele está aprendendo a caminhar, senão vai bater a cabeça. Então, às vezes é necessário, né? É necessário cair para se levantar e aprender o equilíbrio, o peso do corpo e etc. Portanto, na sociedade atual, nós infelizmente temos uma sociedade que é muito impulsiva, né? Como às vezes a minha própria filha
Outro dia estamos a conversar sobre uma coisa que aconteceu no mercado e ela já logo tomou as dores da pessoa, já estava falando alto, já estava... Mas filha, você nem conhece essa pessoa, nem sabe o que aconteceu verdadeiramente. Então vivemos numa sociedade assim que é muito impulsiva em analisar um fator e logo toma uma decisão. E agora trazendo para aquilo que nós estamos a conversar aqui, agora imagina uma pessoa impulsiva num fator, no matrimônio, uma coisa mais séria que não dá, né? Ou na seriedade dos negócios, ou no mundo profissional, ou em lidar com as questões financeiras. Isso é um fator interessante. E isso que você está falando aí, eu tenho percebido também que as pessoas andam perdidas na sua vida financeira, que está altamente e totalmente ligada com as suas emoções. A obsessão por comprar para preencher o vazio. Preencher esse vazio, né? Eu estava conversando com uma pessoa que me relatou ter comprado tanto agora no final do ano, que comprou coisas que não vai usar porque não era o seu número. Comprou pela internet só pelo prazer de comprar. E ao invés de entender na raiz o que é que está acontecendo, o que é que está gerando essa ansiedade em mim, ela vai e entra ali por uma vereda, às vezes sem volta, porque estoura um cartão de crédito, dificulta aí a sua vida financeira, compromete a sua família. E o segredo milenar, a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses 4, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Também Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É verdade. Olha, a gente não consegue, por mais dinheiro que a gente tenha, chegar na farmácia e falar: eu quero comprar 1 quilo de paz. Isso não é possível. Grande amor. A gente não consegue. A gente não consegue comprar paz, não consegue comprar amor, a gente não consegue comprar discernimento, a gente não consegue comprar isso. Então, a gente precisa começar a ficar atento. A palavra também nos diz que o passarinho, ele tem abrigo, ele tem comida, ele tem mantimento. E ele nem sempre trabalha para isso, mas ele tem. Por quê? Você já percebeu? Quando o dia começa a raiar, o pássaro começa a cantar, o passarinho começa a cantar. Sabe o que ele está fazendo? Ele já está agradecendo a Deus pelo aquele dia que está iniciando. Porque ele tem confiança, ele tem convicção que aquele dia será suprido. Por que nós andamos tão ansiosos? Por que nós tomamos remédio para dormir? Se isso está fazendo sentido para você, vai fazendo aqui, vai colocando nos seus comentários aqui. Se você precisa tomar remédio para dormir, pessoas precisam acordar já com alguma coisa para ela poder se segurar, porque senão ela não consegue chegar até o final do dia bem. Ataque de pânico. Ataque de pânico, pessoas, tendo o sentimento toda hora que vão morrer, que a vida já acabou. O porquê que isso vem acontecendo? Porque nesse século... Medo da morte. Medo da morte. Medo da morte. Que é uma coisa que todos nós iremos passar. É claro, no momento certo. Mas se nós confiamos... o segredo milenar também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como é bom você viver sem medo. Como é bom, é claro, o medo, ele gera em nós uma preservação. O medo, ele às vezes, se você sabe que está tendo um assalto num determinado lugar... É instintivo, instintivo de proteção. Sim. Você não vai se expor naquela situação, porque esse medo ele vai te preservar. Agora, o porquê que pessoas têm tido medo excessivo, preocupações excessivas. Olha, eu lembro que
teve um episódio da minha vida que eu ficava muito preocupado, porque nessa época eu tinha gestão sobre um número grande de pessoas e uma empresa grande, e eu ficava preocupado com a reunião que ia acontecer daqui a 15 dias. E eu ficava sem dormir, ficava ansioso, ficava agitado, comia exageradamente, perdia o sono. Por quê? Porque eu estava preocupado com aquela reunião que ia acontecer daqui a 15 dias. Pasme, André, daqui a 15 dias a reunião acontecia e tudo aquilo que eu achei que ia acontecer, que eu ia ser demitido, que coisas horríveis iam acontecer, nada daquilo acontecia. Ou seja, só perda de tempo, só ilusão, só fantasia. Então, você também que tem essa mania de ficar fantasiando tudo, criando fantasmas Onde não existe. onde não existe. Tem gente que já começa, se alguém olha de uma maneira estranha, já começa, por que essa pessoa está me olhando assim? O que está acontecendo? E, sabe, parte para cima da outra pessoa com uma reação adversa. Nós precisamos controlar as nossas emoções, porque triste coisa é se as nossas emoções tomam o controle da nossa vida. E nós não devemos ser guiados pelas emoções. Primeiro porque as emoções não é um fator que é absoluto. Né? Porque nós podemos gostar muito de azul, mas se você conviver 3 meses num lugar tudo azul, você já vai falar, não quero mais ver azul na minha frente. Então são emoções. Segundo que o ser humano não pode viver só das emoções, porque o ser humano não é só emoção. O ser humano também é psique, que é aquilo que nós chamamos que é entendimento, é a cognição, é o pensamento. E nós também temos que ponderar fatores que são concretos. E a nossa mente, a nossa cognição, muitas vezes precisa ser exercitada para nós estarmos firmados naquilo que os segredos milenares dizem, para estar firmado na rocha. Não aquele tolo que constrói a sua casa na areia, onde quando vem uma tempestade derruba tudo. Então muitas vezes as mentiras que muitas vezes ao decorrer da vida foram a nós, ou nós somos expostos a essa mentira, e muitas vezes essa mentira ela ocorre tantas vezes que nós acabamos acreditando, e a nossa cognição também, que aquilo é uma verdade. Mas nós, por exemplo, o medo da morte, por que nós, o risco de nós morrermos, ele existe, mas ele é muito inferior do que da vida. Sim. E temos inúmeros fatores de vida. A vida já está. Já está. E nós vamos preocupar com o fator menos favorável para que nós venhamos acreditar naquilo. É como a mentira. E outros fatores também que nós temos, às vezes as pessoas têm receio de que a vida vai correr mal. A vida, meu amigo, o fato de você existir, de estar vivo, já é um grande milagre. Se você não tiver o fator de tudo dar errado, geneticamente, desde a sua concepção, Hamilton, se faltar uma vitamina, se faltar um aminoácido na linha genética, você pode ter um problema sério, pode ter uma síndrome, Então, se você nasceu normal, né, seja lá o seu contexto social, como dinheiro ou pouco dinheiro, social, econômico ou geográfico, se você está vivo, já és um milagre, já és um vitorioso, já é um conquistador. Porque, acredite, o ser humano ele foi criado com particularidades que nem a ciência consegue explicar. E por isso que o ser humano não é só emoções. O ser humano também é fé, é aquilo que nós chamamos de convicção, do que é também confiar em Deus, acreditar que Deus ele está no controle das coisas, que acima de tu próprio existe uma força que trabalha em seu favor, porque essa força ama-te, Deus ama-te, e Deus quer fazer com que todas as coisas contribuem para o teu bem. Mas é preciso crer, precisa acreditar. Mas às vezes as pessoas querem acreditar no quê? Que vai dar errado. Preferem acreditar que uma coisa mirabolante, um fator, tem que ter uma matemática, tem que fazer não sei quantas coisas para aquele resultado acontecer, em vez de acreditar numa coisa simples, que a vida é simples. É pena que nós vivemos numa sociedade que
nós não acreditamos na simplicidade. Se alguém amigo, tá aqui, eu vou te dar um telemóvel porque eu senti o desejo de te dar. Pessoal, não, mas o que aconteceu? Por que você está me dando? O que eu fiz? Porque quer complexificar a vida, sendo que Deus nos deu uma vida simples, porque tudo aquilo que é complexo, só Deus pode fazer. E quando a gente vai olhando para isso que o André está falando, a gente consegue entender que somos nós que criamos as dificuldades. Somos nós que às vezes erramos nas nossas escolhas. Somos nós, olha, toda vez que um pensamento vier na sua cabeça, um pensamento que te incomoda, a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar desse pensamento. A segunda coisa que você deve fazer é criticar esse pensamento. E a terceira coisa que você deve fazer é ou rejeitar ou aceitar esse pensamento. Porque fazendo assim, você vai construir algumas peneiras para que esse pensamento, antes dele vir na sua cabeça e descer no seu coração, você consiga filtrar se ele vai te fazer bem ou se ele vai te fazer mal. Porque quando vem um pensamento, você nem sempre consegue evitar isso, né? Você nem sempre consegue segurar isso, mas você pode. Então, como a gente estava falando, né? Você tem a oportunidade de olhar para o seu pensamento ali e você pode duvidar desse pensamento, você pode criticar esse pensamento e você pode aceitar esse pensamento ou você pode, de alguma maneira, negar esse pensamento. Sabe? Você não pode impedir que os pensamentos venham na sua cabeça, mas você não pode deixar que, de alguma forma, ele faça ninho na sua cabeça, né? Ele venha te influenciar de uma forma que você venha ter ações na sua vida que vá te impactar negativamente. Então, a nossa vida é feita de escolhas, né, André? Sim, e também é importante, Hamilton, que o que eu noto naquilo que consiste a gestão emocional é como as pessoas reagem às circunstâncias. Nem é como a pessoa resolve, mas como ela reage. E muitas vezes essa reação a uma problemática, a pessoa desestabiliza, mas sendo que na realidade a inteligência emocional está em como ela reage mediante os problemas. Vai perder a cabeça, vai descabelar, vai chutar o pai, a mãe, a esposa, vai chegar em casa bruto, um cavalo em casa, sendo que a problemática é outra. Então, como nós reagimos às dificuldades, aos nossos próprios pensamentos, também é um fator que faz com que nós venhamos ter uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, porque as emoções, como já foi dito, as emoções, elas não são fiáveis. Não são fiáveis. Nós temos que ter uma cognição, temos que estruturar os nossos pensamentos. E é aquilo que a neurociência, a neuropsicologia chama de metacognição. Pensar os nossos pensamentos. Então temos que ser pessoas que não vamos logo fechar um negócio sem ler o contrato, sem analisar, sem verificar se temos finanças para isso. Né? Verificar também o segredo milenar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E muitas vezes as pessoas tomam decisões baseadas nela própria. Ela idealizou aquilo, tem uma referência na internet ou num programa de televisão ou numa revista e acha que ela tem, o fato de ter aquilo vai trazer algum tipo de capacidade ou resposta emocional, vai preencher emocionalmente, e muitas vezes não. Portanto, é importante nós pensarmos os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento nós temos tido? E 80% do que é os nossos pensamentos, Hamilton, os nossos pensamentos, eles são processados na nossa cabeça através de quase 8 bilhões de neurônios. Então há um circuito elétrico todo o tempo a idealizar. E por isso que você disse dos pensamentos. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. Então o que tem tomado os seus pensamentos? Quanto tempo tem processado aquele mesmo pensamento que muitas vezes não condiz com o seu contexto, nem com a sua possibilidade, nem com a sua expectativa sentimental, social, profissional.
Portanto, é importantíssimo nós termos essa autorreflexão, que é a metacognição. Pensar os nossos pensamentos. André, você falando isso, me veio aqui à memória agora uma pergunta. Você acredita que grande parte das pessoas tem preguiça de pensar? Eu acredito não, tenho certeza. E grande parte, o que distingue as pessoas que vencem e as que não vencem, está exatamente nessa variável. Quanto é que ele idealizou, ele pensou, ele experimentou, tirou prova daqueles resultados e consistiu então na vitória. E muitos não, preferem achar que a vitória vai vir e ficar assistindo Netflix, enquanto podia estar lendo um livro de aperfeiçoamento, ou vai ficar 40 horas no Instagram fazendo scrolling, enquanto podia estar construindo o seu próprio conteúdo, estar consumindo outro conteúdo. E assim vai, nessa mecânica. E uma coisa também muito interessante, que está no segredo milenar, né? Em Mateus 6,6 diz que você deve entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar ao teu pai, e o teu pai em secreto te recompensará. Você sabia que você tem um tratamento psicológico gratuito com o Criador? Onde você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar para Ele tudo o que você está sentindo. Orar é simplesmente você falar para Deus quais são as suas frustrações, as suas angústias, quais são as suas alegrias, os seus desafios. É você falar. O falar cura. Quantas pessoas hoje não têm verbalizado, não têm posto para fora aquilo que tem, sabe, internamente causado um reboliço? E nós temos um tratamento gratuito com o próprio Criador. Se você experimentar fazer isso, eu tenho certeza que você vai obter grandes resultados. Eu tenho uma grande amiga que mora em São João da Madeira, eu tenho certeza que ela está assistindo esse vídeo, e ela sempre me fala: Milton, depois que você me explicou isso, eu entendi como a minha vida mudou. Ela era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa que não ouvia ninguém, só falava. Ela tomava decisões e depois se arrependia, chorava, e ela passou a ser uma pessoa que passou a ponderar mais, passou a refletir mais e passou a tomar decisões com sabedoria. Ou seja, hoje ela tem colhido fruto das decisões que ela tomou tempos atrás. Então é possível. Todos nós podemos escrever uma nova história. Todos nós devemos escrever uma nova história. Porque essa história que o pau que nasce torto morre torto, isso é mentira. Não é verdade. É possível você viver uma vida de paz, prosperidade e alegria, abundância junto com a sua família, junto com os seus amigos. É possível. Onde você nasceu, o que disseram sobre você, não tem nada a ver com o seu destino final. Você precisa mudar a sua mente, você precisa acreditar que é possível, mas para isso você precisa controlar as suas emoções. Você precisa entender que existe um destino profético para a sua vida, onde você vai chegar lá, se você não pegar os atalhos, se você não deixar que as suas emoções negativas governem a sua vida. Se você quer ver uma coisa? A palavra dita, ela é igual uma flecha. Depois que você fala, ela tem um destino, ela vai atingir um alvo. Por mais que você possa ir lá nessa pessoa e colocar um bálsamo e tirar essa flecha que você já lançou, vai ter sempre uma cicatriz. Então, cuidado com aquilo que você diz, cuidado com as palavras que você lança sobre seu filho,
Cuidado com as palavras que você lança sobre a sua esposa. Cuidado com questionamentos que às vezes você faz infundados. Desconfiança. Sabe? Porque isso não vai gerar, com certeza, algo de bom na sua vida. Então, sempre pense antes de falar. Não seja impulsivo. Você quer ver uma coisa, André? As pessoas às vezes chegam cansadas do trabalho em casa. Às vezes tiveram um dia sob pressão. E à noite, antes do jantar, decide conversar alguma coisa com a esposa. E a conversa fica mais calorosa ao invés da pessoa. Porque ela já não está mais filtrando nada. A cabeça dela já não filtra mais nada. Ela já consumiu tudo aquilo que podia de filtro durante o dia, com aquele sistema nervoso, aqueles enfrentamentos que ela teve. E aí ela, ao invés de falar, amor, vamos descansar e amanhã a gente conversa novamente, não. Ela quer resolver agora, sem ter cabeça. E aí o que acontece? Acaba se aborrecendo, acaba tendo uma má noite de sono e no dia seguinte, ao invés de ter podido dormir e acordar com paz e segurança para poder conversar, acabou com a noite e possivelmente acabou com outro dia também. O segredo milenar diz que a gente não deve permitir que o sol se ponha à nossa ira. Nós não podemos permitir isso, porque isso vai nos corroendo por dentro, igual a ferrugem que consome o ferro. E a nossa vida vai se escapando pelos dedos. O segredo milenar também diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele procede a fonte da vida. Então, meu querido, não deixe que coisas penetrem no seu coração, que venham corroer, que venham atrapalhar o destino que Deus tem para você, para a sua família, para a sua casa. Que nesse ano de 2023 você possa pensar diferente, você possa ser menos crítico com as pessoas, você possa entender que todos nós temos falhas, mas que é possível você corrigir e você escrever uma nova história sobre você e sobre a sua casa. Nós acreditamos nisso, né, André? Sim, e também não tenha medo de pedir ajuda. É verdade, é importante. Não há nada pior do que a pessoa passar por uma dificuldade, não consegue resolver uma questão e não pede ajuda. Portanto, o orgulho, né? O orgulho, a falta de humildade. Então, a cura inicia-se quando um sujeito, ou um cliente, ou um paciente pede ajuda. Porque a primeira coisa a fazer é conscientizar-se de que sozinho não consegue. Também o segredo milenar diz que quando nós tivermos uma dificuldade, nós temos a quem recorrer, que é Deus. Podemos pedir para Deus ajuda, porque quando nós estamos baseados nas emoções, as emoções elas são instáveis. Mas quando nós estamos baseados no que o segredo milenar diz, algo que já foi comprovado há 2000 anos atrás, continua válido para hoje, então é algo que vale a pena fundamentar os seus pensamentos, as suas ações e a sua própria vida. Portanto, porque é algo que foi provado, é algo que é válido. Portanto, nós não vivemos baseado nas emoções, mas baseado na convicção, na fé de que aquilo tem que ser absorvido pela nossa vida, absorvido pelo nosso coração, pela nossa mente e agir de acordo. Porque não adianta nada só ter informação. Preciso praticar, pôr em prática, para que Deus e até tu próprios venham adquirir novos hábitos. É verdade. E com isso nós vamos encerrando esse vídeo de hoje, deixando a pergunta para você. O que você quer mudar em 2023? Você vai deixar as suas emoções fecharem portas ou abrir portas nesse ano de 2023? Quantas pessoas às vezes perdem uma grande oportunidade de ter um cargo melhor em uma empresa porque não conseguem dominar as suas emoções? São pessoas dominadas, são pessoas que explodem, pavio curto. Já ouviu falar dessas pessoas? Eu sou pavio curto, e a pessoa às vezes ainda fala isso achando que é uma virtude.
O segredo milenar diz que nós temos que ser longânimos. Ser longânimo é ter um pavio longo, para que você possa ouvir, discernir isso no seu coração e você poder falar algo que vai edificar alguém ou alguma coisa, não destruir. Da nossa boca não pode jorrar uma fonte doce e uma fonte amarga. Tem que jorrar uma só fonte, que você possa decidir nessa manhã o que você quer e o que você tem pensado, porque é isso que você vai ser nesse ano de 2023. Fantástico. Então, não esqueça de se inscrever no canal, carrega aí no joinha, né, deixe seus comentários. Deixe seus comentários. Se você quiser também pode partilhar com outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo, partilha com outras pessoas. Nós estamos desejosos em partilhar convosco mais sobre os segredos milenares, mais sobre a nossa vida, partilhar o nosso coração com o vosso coração, porque acreditamos que nós temos tudo que é necessário para que possamos viver uma vida, e uma vida completa, com propósito, e uma vida de sucesso. Até a próxima. Obrigado. Adeus.